Bom sábado. Vamos lá, lição e verso, título. Crescimento em Cristo. Verso. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Ok. A lição tem alguns objetivos, que era o que a gente deveria ter aprendido essa semana, sentido e praticado a partir do conhecimento da lição. Então vamos a ele. O que a gente deveria ter aprendido? Qual era o conteúdo a ser aprendido na lição dessa semana? Que Deus proveu tudo o que é necessário para o crescimento e desenvolvimento do cristão. Portanto, a lição dessa semana é continuidade do que vimos a semana passada e na semana anterior, a respeito do processo da salvação. Semana passada, especificamente, a gente olhou num recorte do plano da salvação como ser salvo. Todo o processo de como ser salvo. A lição dessa semana, em tese, foca mais no resultado. Embora ela comece com o processo de como ser salvo, na história de Nicodemos, ela migra para o que acontece uma vez estando salvo. Ou seja, o crescimento do cristão, o desenvolvimento do cristão no seu percurso de graça, nessa história chamada santificação. Então, o aprendizado da lição dessa semana é: Deus proveu todos os meios, todas as condições para que eu não fique aonde eu estou. Ou seja, ser salvo não é uma condição de status quo. Ser salvo não é uma condição de manutenção. Todo sujeito que é salvo muda, é transformado por Deus. E é transformado por Deus para viver uma nova vida e uma vida de crescimento. A salvação, a justificação em Cristo, a justificação pela fé, não é o produto final da vida do cristão. É a porta que se abre, seguindo o modelo do sermão, é o desenho inicial da história do cristão, que abre a porta para uma caminhada, uma jornada que vai do dia do nascimento, no nascimento em Cristo, até o dia do encontro com esse Cristo no final da história. Qual é o sentimento que deveria resultar de eu perceber que Deus proveu todos os elementos necessários para o crescimento e desenvolvimento do cristão? Satisfação pessoal de um encontro íntimo e transformador com Deus, que estimula o crescimento espiritual. Ok, aqui está o grande problema da lição dessa semana. O sentimento resultante de descobrir que Deus proveu os meios deveria ser uma satisfação, um sentimento de satisfação pessoal de encontrar de forma íntima, pessoal, solitária, esse Cristo que proveu todos os meios. Portanto, o sentimento resultante da lição dessa semana deveria ser, no nosso coração, o sentimento de Nicodemos. De ter a oportunidade de encontrar pessoalmente com Cristo e ter um tempo a sós com Ele. O problema é que não para aí o objetivo do sentimento, é sentir satisfação pessoal de um encontro íntimo e transformador com Deus. E aqui começa o problema. Até o encontro íntimo está tudo certo. Até o desejo de encontrar Jesus e ter um tempo a sós com Ele, tudo certo. O problema é a resposta que Ele vai dar aos problemas que eu apresentar para Ele. E via de regra, em 99,999,9999% das vezes, a resposta que Ele der implicará transformação, mudança de direção. E aí nem sempre a satisfação acompanha essa resposta. Nicodemos não foi diferente, e conosco também não é diferente. Porém, o impacto de estar com Cristo pode ser tão forte que estimule o nosso crescimento espiritual, mesmo não querendo ser transformados, porque transformar-se dói, crescer dói. O processo de estar com Cristo, de vê-lo face a face, de poder conversar com Ele de forma transparente e aberta, estimula o coração daquele que crê em Cristo a mudar, a transformar, a permitir a transformação na sua vida. Qual é a prática resultante disso? Em conhecimento, sabedoria e apreço pelo que Deus está fazendo por intermédio de sua vida. Portanto, o resultado é o mesmo resultado da vida de Cristo e de todos os outros que aceitaram passar por esse mesmo processo. Crescia o menino, estatura, sabedoria e graça.
diante de Deus e dos homens. A história da prática é essa: crescer em conhecimento, em sabedoria e apreço. Apreço em primeiro lugar por Deus, que está fazendo toda a sua parte enquanto intermediação pela nossa vida, mas crescer também na direção do meu semelhante. Não adianta crescer verticalmente na direção de Deus e matar o meu semelhante. Não adianta fazer tudo pelo meu semelhante e ignorar a Deus. Qualquer das duas situações, o resultado é o mesmo: perdição, ausência de salvação. Bom, dentro desse desenho, a parte de estudo da lição é simples. O tema da lição e a forma como o tema foi abordado é bastante simples. Simples porque a vida cristã tem que ser simples. Há dois fenômenos na Bíblia, eu dizia ontem na classe lá, quando a gente discutia os temas ontem à noite, há dois olhares para a Bíblia. Um olhar para a Bíblia que é a vida cristã. Quando eu olho a Bíblia pensando na vida cristã, ela é tão simples que qualquer criança, por mais nova que seja, consegue compreender. Quando eu olho para a Bíblia como conhecimento, ela é tão complexa e tão ampla que o mais douto dos homens não esgotará o seu conteúdo. Portanto, a Bíblia atende todas as possibilidades e todas as buscas humanas, hoje e eternamente. Olhando para a vida cristã, que é o desenho da lição dessa semana, particularmente essa abordagem é simples, muito simples. Tão simples que não parece verdade. Tão simples que parece óbvia demais para funcionar. E essa é a parte interessante do estudo da lição. Então vamos à parte inicial, que é a introdução da lição, que traz para a gente uma historinha para a gente lembrar. Traz para a gente uma referência para pensar. A referência é a história de Nicodemos. O que acontece com Nicodemos? Quem é esse sujeito? Quem é Nicodemos? Membro do Sinédrio. Membro do Sinédrio. Que mais? Oi? Fariseu estrito. Que mais? Doutor da lei. Que mais? Filho de Abraão. A parte mais importante da história de Nicodemos é essa. Ele só poderia fazer parte dessas três questões seguintes se a primeira condição de nascimento estivesse contemplada. Ele era filho legítimo de Abraão. Descendente legítimo e incontestável de Abraão. De pai e mãe. Portanto, ele era um judeu estrito. Da mais alta casta. E mais do que isso, além de ser descendente de Abraão direto, ele também era um descendente da bênção de Abraão. Era muito rico. Esse era Nicodemos. E aí as outras coisas são os cargos que ele conquistou ou conquistaram para ele ao longo da história de vida. Bom, essa é a condição de Nicodemos. Esse sujeito, com tudo isso, se depara com um outro sujeito, a quem pobres, coitados da ralé judaica, chamavam de mestre. Chamavam de rabi. E agora esse, que é mestre legítimo, descendente de Abraão, membro do Sinédrio, doutor da lei, rico na sociedade, um sujeito de referência na sociedade hebreia, se depara com um outro que é referência para aqueles que são os párias da sociedade hebreia. E curiosamente, Nicodemos para escutar esse tal sujeito. E ao escutar esse tal sujeito, alguma coisa mexe o coração de Nicodemos. E ele escuta pela primeira vez verdades que ele conhecia do texto, mas nunca havia entendido no texto. E essas verdades mexem com o coração de Nicodemos. Mexem a tal ponto que Nicodemos não consegue mais ficar como está. O problema é que Nicodemos não pode andar com as pessoas com quem Jesus anda. Não pode sentar para conversar com as pessoas com quem Jesus conversa. Não pode sequer tocá-las. E mais, ainda tem a obrigação legal e funcional de condená-las pela desgraça em que vivem. Publicanos, prostitutas, pessoas da ralé judaica. E agora Nicodemos tem um problema. Eu preciso tirar as dúvidas que eu tenho a respeito de conceitos mais profundos dessa dita verdade de Deus, escrita nos profetas, e que esse sujeito parece conhecer mais do que ninguém. Se Jesus, com 12 anos, já foi alvo de perguntas durante 3 dias inteiros, a ponto de seus pais esquecerem dele, e depois voltarem desesperado atrás,
e por 3 dias inteiros ele responder perguntas aos doutores da lei no templo, com 12 anos de idade, imagine Jesus com 31, 32, 20 anos para frente. Qual é o nível de abordagem, de capacitação, de influência que as suas palavras tinham para quem ouvia, principalmente para quem conhecia tudo, como Nicodemos conhecia. Era como você pegar as coisas que estavam soltas nas perguntas de uma vida inteira de Nicodemos e de repente alguém fosse fazendo as ligações. E ele sentiu isso, entendeu isso, vivenciou isso. E ele não conseguia ficar sem as próximas conexões. Daí o desespero de Nicodemos. E aí o que ele planeja? Acompanha o Cristo, percebe como Cristo age. Cristo tinha hábitos comuns, o fim da lição mostra isso. E esses hábitos comuns incluíam Jesus ir todas as noites a um lugar chamado Getsemane. Isso era sabido por todos, conhecido por todos. Ele ia para lá, baixava o sol, iniciava a noite, as pessoas iam dormir, e Jesus ia para o Getsemane, ia orar. Nicodemos sabia disso. Ali é o lugar perfeito. Escuro, escuro mesmo, exceto a luz da lua, escuro mesmo, não tem lâmpadas de rua, não tem nada, é escuro mesmo. É o lugar perfeito. Ninguém me vê, só aquele com quem eu preciso conversar. E Nicodemos planeja e vai lá. Vai lá conversar com Jesus para tirar as suas dúvidas, para expor os seus grandes questionamentos da vida, como um grande doutor da lei que era. E Nicodemos chega para Jesus e começa a expor as primeiras grandes questões. Jesus vira para ele, ignora todas as questões, as ditas e as não ditas por Nicodemos. Vê a forma como Nicodemos o elogia, mestre. Vê a maneira que Nicodemos aborda o Cristo, equiparando Jesus com ele. Você é tão bom quanto eu sou. Jesus olha para ele, sente pena de Nicodemos e dá para Nicodemos o que ele não esperava, uma resposta. Você tem que nascer de novo. O curioso é que Nicodemos entendeu o que Jesus respondeu, embora se fez de rogado como quem não entendesse. Ele entendeu exatamente o que Jesus estava dizendo para ele. Ok, eu posso até ser mestre, mas você não é. Você tem que começar tudo outra vez. Tudo que você acumulou a vida inteira não te serve para nada. Tem que começar de novo. Zero. Essa é a resposta de Jesus para Nicodemos. E é exatamente por causa dessa resposta que começa a conversa real, a conversa de verdade. Quando Nicodemos tenta escapar. Não dá para nascer de novo. Como é que eu vou voltar a ser pequenininho, voltar para o ventre da minha mãe? Imagine você ter 2 doutores numa universidade conversando, um faz uma pergunta para o outro dessa natureza, ou uma observação dessa natureza para o outro, e o outro zomba da resposta. Isso é o que Nicodemos fez. E Jesus virou para ele e falou: não adianta nem eu continuar explicando as outras coisas. Se uma coisa tão simples como essa você não dá conta de entender, como é que eu vou responder as perguntas mais complicadas que você quer fazer e não fez? Por trás da resposta de Jesus é isso que ele está dizendo com todo o tato do mundo. E Nicodemos entendeu isso. E aí Nicodemos muda o tom e passa a ouvir de fato Jesus e não a falar. Aqui é a história de Nicodemos. O curioso é que tudo que Jesus falou naquela noite, e todas as coisas que Nicodemos perguntou e teve respondidas naquela noite, ficaram com Nicodemos pelos próximos 3 anos de história. Até criarem raiz suficiente para poderem germinar, para poderem dar fruto. Nicodemos só foi dar fruto depois que Jesus morreu. Quando Jesus morreu, o último pedaço da ligação da história de todas as coisas que Nicodemos conhecia, das profecias, das referências de Jeremias e de Isaías a respeito de Jesus, de Ezequiel e todas as demais, elas se ligaram na cruz. Quando ele vê Jesus na cruz, o que faltava para compreender que Jesus de fato era o Messias, apareceu. Quando ele vê aquilo, agora eu sei. Só que é tarde demais. A única coisa que Nicodemos podia fazer naquele momento, ele fez. Chamou um amigo, tão rico quanto ele, José de Arimateia, se juntaram os dois, foram até Pilatos, pediram o corpo de Jesus, porque não poderiam tirá-lo da cruz, até porque raramente alguém morreria na cruz em poucas horas.
Pediram, Pilatos se assustou que Jesus estivesse morto, mas liberou, porque eram pessoas absolutamente conhecidas e dignas na sociedade, e foram lá e buscaram o corpo de Jesus. E enterraram naquele túmulo que seria para José de Arimateia, o próprio túmulo. Era tudo o que ele podia fazer por aquele que deu tudo para ele, e ele não aproveitou na hora certa. Essa era a mente de Nicodemos na hora que Jesus é morto e Jesus é enterrado. O que Nicodemos não sabia é o que ia acontecer depois do sábado. Quando Nicodemos descobre o que aconteceu depois do sábado, é que cai a ficha em Nicodemos: eu tenho uma segunda chance. E aí Nicodemos muda o processo. Ele deixa de ser o sujeito que busca com questionamentos pessoais para ser o sujeito que pergunta: o que queres que eu faça? E a partir daí Nicodemos financia, durante os próximos anos de vida, até a sua morte, toda a obra de pregação do Evangelho dos apóstolos e das pessoas que viviam ao redor de Jerusalém. Ele banca isso. Ele, José de Arimateia e alguns outros amigos que tiveram essa segunda chance. Essa é a história de Nicodemos. Pergunta: por que essa história está aqui como a ilustração do que significa crescimento de Cristo, crescimento em Cristo? O que há por trás dessa história que ilustra todos os passos do processo do crescimento em Cristo? Então, os títulos da lição, de novo, são úteis bastante para isso. Foram bem organizadinhos para isso. A primeira questão, quero nascer de novo, é essa história. Nicodemos não só entendeu, mas aceitou nascer de novo. Aceitou que o que ele tinha não era nada e o que Cristo tinha era tudo. Demorou, mas entendeu. Demorou, mas aceitou. Demorou, mas reconheceu isso. Portanto, um texto que está na lição, que é interessante de pensar nessa direção, está no finalzinho do comentário da lição do Nascer de Novo. Diz assim: o barro humano não deve buscar falhas no processo de moldagem usado pelo oleiro, mas submeter-se para que seja moldado por ele. Toda pessoa deve submeter ao Senhor antes de ser transformada em vaso de honra, cheia da restauradora e santificadora graça de Cristo. Isso está na Review and Herald, na 5 de maio de 1896. O que significa isso? Nascer de novo é nascer de novo mesmo. É recriação. É transformação completa. Ah, quer dizer que nada se aproveita do que tinha anterior? Nada. Deus vai fazer tudo novo. Porque mesmo que eu tenha talentos, condições pessoais, estrutura pessoal, essas coisas só fazem sentido se forem refeitas à luz da transformação de Cristo. Essa é a história do Nicodemos. Feito isso, aceita a transformação e submetido a Cristo, assim, agora nova vida em Cristo. O que é nova vida em Cristo? E aqui começam os nossos problemas. Jesus usou uma ilustração com Nicodemos, e essa ilustração tinha a ver com o vento. Lembram da historinha? Por que Jesus usou o vento como referência? De quem Jesus estava falando? E a quem a gente vem estudando nas últimas 3 lições? Espírito Santo. Portanto, qualquer coisa que pudesse acontecer na história de Nicodemos dependia do quê? Da ação direta e influência direta daquele que não era visível. Não o Cristo, mas o Espírito de Deus atuando no coração de Nicodemos para que ele reconhecesse o Cristo. Portanto, quando ele usa essa expressão e essa referência bíblica, o pneuma, o vento, o ar, a figura do Espírito Santo atuando invisível na vida do cristão, o que é nova vida em Cristo? Para estar vivo eu preciso do quê? Em primeiro lugar, soprou Deus nas narinas fôlego de vida. Para estar vivo espiritualmente, o que eu preciso? Soprou Deus nas narinas o Espírito Santo. Não tem vida cristã sem isso. Portanto, a referência de base da transformação de Nicodemos é: você tem que nascer de novo, só tem um jeito. O Espírito Santo. O mesmo que me guia, guia você. O mesmo que me transforma e me mantém nessa missão é o que guia você. Diga. Ô, pastor, quer dizer agora que o senhor tem 3 títulos também, né? Pastor, professor e
doutor. Não, eu sou aluno. Vamos dirigir a doutor. Eu sou aluno, sem luz. Ô, doutor, veja bem, sobre o nascer de novo, da água e do Espírito. Hoje a Bíblia mesmo fala que tem que ser batizado da água e do Espírito. A partir de João. Isso. E o Evangelho pregado a todo mundo. Então, eu acho meio difícil. O Evangelho ser pregado é a coisa mais fácil do jeito que está. Eu acho fácil. Agora, só vai entrar no reino de Deus quem for batizado, aí já é meio impossível, né? Então vamos lá. O batismo da água é obrigatório ou não? Não, né? Não. Qual é obrigatório? O Espírito. Ah, sim. Esse era obrigatório antes de João e continua obrigatório depois de João. O da água é um símbolo, depois de João, não antes de João. Portanto, se é um símbolo análogo ao símbolo de antes de João. Qual era o símbolo antes de João? E que cai com João? Circuncisão. Esse era o símbolo. Qual é o símbolo depois de João? A água. É o mesmo símbolo. Esse é o desenho bíblico. Agora, se todos não for batizados da água, vai ter salvos não batizados na água? se salvar, né? Então, vai ter salvos não batizados na água? Eu conheço um que está pendurado na cruz, que não foi batizado. Como tem muitos que são batizados da água e não vão se salvar. Sim, exatamente. Portanto, qual é o obrigatório antes e depois de João? O Espírito. Esse é obrigatório antes, esse é obrigatório depois. Qual é sinal? Circuncisão antes, batismo na água depois. Ok? Agora, quem conhece o batismo da água e não o aceita, não aceita o sinal de Deus. É como se não aceitasse as vestes do Pai. Como quem conhece o Espírito e o rejeita, está perdido. E esse é o pecado contra o Espírito Santo. A rejeição do perdão e da influência de Deus completa na vida. Portanto, a salvação está vinculada a isso, que é a lição da semana passada. Agora, uma vez salvo, qual é a vida? Crescer em Cristo. De que jeito? A influência constante do Espírito Santo. Portanto, é com Ele que crescemos. Ele os guiará em toda a verdade. Assim funciona a história da vida do cristão. Portanto, quando a gente olha para essa questão, o que está por trás da frase de Jesus e da explicação de Jesus do vento? Eu preciso crer e preciso aceitar para poder viver. O que o Espírito Santo faz? Qual é o trabalho dele? Então, tem um texto logo abaixo da pergunta da lição que ilustra isso. Mediante o Espírito Santo, Cristo nos concede o quê? Novos pensamentos. Não só pensamentos. Sentimentos. Não só sentimentos. Motivos. Portanto, a transformação não é qualquer coisa. Tudo o que você é, passa por onde? Pelos seus pensamentos. Já dizia Sócrates da lição da semana passada. Penso, logo existo. Embora a gente não acredite no código completo, mas de qualquer forma a referência é interessante. Ou seja, o pensamento é o que me faz uma identidade pessoal e única. Porque o pensamento é só meu. A partir do momento que eu aceito Cristo e a influência do Espírito Santo, o que acontece com os meus pensamentos? Não é qualquer coisa. São novos pensamentos que entram aí. Que mudam o quê? As minhas emoções, a maneira como eu sinto e reajo às coisas. Portanto, muda os meus sentimentos. E aí começa uma loucura para os não cristãos, que é como é que em meio a tantas diferentes confusões e desgraças que o mundo tem, você se mantém firme, com uma fé inabalável, que às vezes soa como até se você não estivesse sentindo todo o impacto das coisas, mas você sente. Apenas que a sua reação é diferente, porque você sabe em quem você crê. Portanto, há uma mudança de sentimentos, de reações, e as paixões voltam a estar sob o domínio da razão. Não do racionalismo, que é frio e calculista, mas da razão, que avalia a condição e vê o fim desde o princípio. Isso muda também os meus motivos. Por que eu faço as coisas? Por que faço as coisas que faço? Por que deixo de fazer determinadas coisas, mesmo que goste delas? Os motivos mudaram. Mudou tudo. Mudou a estrutura inteira, mudou a vida inteira. Qual é a consequência disso? Desperta a nossa consciência, que estava morta, é reavivada, muda a nossa mente, subjuga todo o desejo impuro e nos enche
com a doce paz do céu. Essa é a história. Isso é nascer de novo e viver em novidade de vida, ou referenciar a vida em Cristo. Então, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, implica isso. Os meus pensamentos são os pensamentos de Cristo. Os meus sentimentos são os sentimentos de Cristo. Os meus motivos são os motivos de Cristo. Os meus desejos são os desejos de Cristo. Há uma mudança completa, há uma transformação completa. Por isso que crescer dói. Porque isso implica em tirar todas as cracas acumuladas pelo tempo na nossa história de vida de pecado. Isso dói. E dói mesmo. É igual o metiolate antigamente na ferida aberta. Dói e dói mesmo. Não tem jeito. E não adianta soprar. Quanto mais sopra, mais gelado fica, mais dói. Não esquece. Vai doer. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que quando começa a doer, o que eu quero fazer? Qual é a reação natural? Doeu, você faz o quê? Puxa, tira a mão. Qual é a ordem bíblica? João capítulo 14, 15. Permaneçam em mim. Não tira a mão. Dói um pouquinho, mas é só um pouquinho. Não tira a mão. O que é permanecer em Cristo? É saber que dói um pouco. E dói um pouco por quê? Porque está tirando o que não presta para deixar perfeito outra vez. Quanto mais tempo permanecer, menos dói e mais o quê? Mais semelhante a Cristo. Que é permanecer em Cristo. O que significa permanecer em Cristo? De novo, tem um texto da lição muito interessante para isso. Logo abaixo da pergunta, começa ali com um ramo separado. No meio do parágrafo tem: é essencial dedicar tempo para a devoção matinal. Porém, nossa comunhão com o Senhor deve continuar ao longo do dia. Permanecer em Cristo significa buscá-lo constantemente, pedindo sua orientação, orando por força para obedecer à sua vontade e suplicando que Ele encha nosso coração com o seu amor. Lembra que eu falei que as coisas são óbvias, simples, tão simples que parece não ser verdade? É simples assim. Abrir os olhos, qual é a primeira coisa do dia? Agradecer, eu consegui abrir. Podia não ter aberto. E aí não tinha o que agradecer. E tinham acabado os pensamentos, os sentimentos e os motivos. Abrir os olhos, primeira coisa. Estou vivo. Só estou vivo por quê? Não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Abriu o dia. Abriu o dia, estou vivo, qual a primeira coisa do dia? Senhor, o que queres que eu faça? Só tem um lugar onde eu vou encontrar isso. Eu preciso dedicar tempo para buscar aquilo que Ele escreveu para eu fazer. A Bíblia. Não tem outra coisa para fazer. Essa é a primeira referência. Abriu, conheceu, estudou, acabou. A partir de agora é comigo o resto do dia. É assim que funciona. Não, permanecei em mim. Portanto, eu aprendi o que é para fazer, mas eu não tenho o que para fazer. Força, poder e condição. Portanto, eu preciso continuar ligado o dia inteiro. Desliga um segundo, o que acontece? Já não sou eu quem vive, é Satanás que vive em mim. Ou eu ligo em Cristo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Não tem meio termo. Ou eu estou com um, ou estou com outro. Não tem em cima do muro, porque o muro é de Satanás, então não tem meio termo. Ou eu estou com Cristo, ou eu estou com Satanás. Não tem estar sozinho. Essa é uma condição impossível. Ou eu sou escravo de Satanás, ou servo de Cristo. Não tem como viver sozinho. Isso é uma impossibilidade técnica. Não tem. Portanto, qual é o segredo da vida? Orai sem cessar. Simples. Simples de dizer, impossível de fazer. A menos que de uma oração eu emende a outra. Até para orar sem cessar eu preciso do poder de Deus. Portanto, é uma oração que emenda a outra. É uma oração que emenda o próximo pedido. Por isso é orar sem cessar. É sai de um para o outro, sai de um para o outro, sai de um para o outro, o dia inteiro. Essa é a dificuldade da luta do cristão. Percebe que a luta do cristão não é contra o pecado, nem contra a carne. A luta do cristão, em primeira instância, é o quê? Permanecer ligado à videira. Essa é a grande luta, é a grande dificuldade. Se isso é feito, se essa passa a ser a realidade da vida, o que acontece?
aquilo que eu produzo como efeito colateral é uma vida de quem está ligado à videira. Portanto, quem está ligado à videira produz o quê? Uva. Produz uva. Não vai produzir outra coisa. Porque se estiver produzindo outra coisa, não é da videira. Vai chegar alguém lá e poda. Como é que eu fico ligado à videira? Vida de oração, que era a próxima lição. O que significa a vida de oração? O que implica uma vida de oração? Aí a gente tem que olhar para Cristo outra vez, olhar para qual é o desenho de Cristo outra vez. Como é que Cristo orava? Como que Cristo orava? Não. Isso é oração de criança, que chegou para Jesus e falou o seguinte: ensina-nos a orar, que a gente não sabe. Ok, vou dar uma oração curtinha para você não esquecer. Formato padrão. Primeira coisa que você faz, reconhece a Deus como seu Pai, localiza as coisas, as dimensões corretas das coisas, e aí você se desespera porque você se percebe distante disso. E é o que você pede. Dá aquilo que eu preciso, quando? Para sempre? Eu preciso quanto? Qual é a ração que eu tenho? A ração é diária. Portanto, o que Jesus está ensinando? Eu não vou dar algo para você vitalício. Vai acabar no fim do dia e você vai ter que voltar de novo. E cada vez que você volta, você aprende uma coisa nova. Então é o pão nosso de cada dia. Isso faz crescer na fé e na dependência de Deus. Coisa que nós não temos. Então a oração é oração de criança. Pequenininha para não esquecer. E no meio da oração de criança tem o que se ensina para a criança. Nada de ficar de... Porque se ficar de mal, eu também fico de mal de você. Essa é a dimensão do perdão. E é a dimensão da bênção. Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Termina a oração com uma referência. Qual é a referência? Oi? A grandeza e o poder de Deus. Volta ao início da oração. Ok? São desenhos simples para ninguém esquecer. Mas como é que Jesus orava? A Bíblia diz que Jesus orava por quanto tempo? Como regra usual, pelo menos 1 ou 2 ou 3 vezes por semana, à noite toda. Então imagina alguém a noite inteira com o joelho no chão falando: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Esquece, não é isso oração. Só fica a noite inteira em oração quem tem assunto para conversar a noite inteira. Portanto, o que Jesus está ensinando para mim a respeito de oração? Para quem você ora? Para um amuleto? Um amuleto, tudo que você precisa fazer é o quê? Dá uma esfregadinha, sai o gênio da lâmpada, resolve o problema e está tudo certo. Orar a noite inteira implica em quê? Falar e escutar. Abrir o coração. Você só abre o coração para quem? Conhece. Para quem conhece profundamente. Só tem assunto para uma noite inteira se você conhece profundamente. Senão não tem assunto para a noite. 3 minutos, acabou o assunto, fica um olhando para o outro com aquela cara de paisagem. Jesus orar uma noite inteira implica para quem ele ora. Se eu lembrar que Jesus ora para o Pai sem lembrar quem era o Pai, lembra, Jesus nasceu como humano. Toda a memória do céu está restrita a um outro lugar que não a memória do Cristo humano. Portanto, é um Cristo que aprendeu ao longo de uma vida inteira, 30 e poucos anos, 31, quase 32 anos, a conhecer o Pai. Aí tem assunto para a noite. Portanto, é disponível para qualquer um de nós. Porque o que Jesus passou aprendendo quem era o Pai, qualquer um de nós tem a mesma chance e a mesma dimensão de aprender. Portanto, a oração que temos pode se tornar igual, ou como o próprio Cristo diz, maior que a dele. Porque ele teve pouco tempo. E é por isso que ele vira para os discípulos e diz: se vocês tivessem fé pequenininha, poderiam fazer obras maiores do que as que eu faço, porque meu tempo foi menor. Eu vou viver 30 e poucos anos. Vocês vão viver 60, 70, 90 anos. Quase 100, como João. Portanto, podem fazer obras muito maiores do que as que eu fiz. Mas tem que ter fé, pelo menos do tamanho do grão. O que é orar? Há coisas para aprender nisso que parece tão simples como a oração, tão óbvio como a oração. Sim. Há uma vida inteira para aprender só disso. Lembra que eu falei? O Evangelho é simples. Simples que até uma criança entende. Porque a criança, quando tem problema, faz o quê? Tenta resolver sozinho?
Ela só começa a tentar resolver sozinha quando ela percebe que está sozinha. Que é sozinha. Enquanto ela souber que não está e nem é sozinha, deu problema, o que ela faz? Corre para quem soluciona. Qual é a vida do cristão? Ninguém entra no céu se não voltar a ser o quê? Criança outra vez. Entenderam? As lições são simples. Como é que termina essa história? Quando eu percebo tudo isso, o que eu descubro? O empecilho para o céu quem é? Eu mesmo. Portanto, só tem um jeito de entrar lá. Morrer para poder entrar. Morro para mim, para viver por Cristo. Simples de novo. Quando eu tenho que morrer? Cada um tome a sua cruz. Cada dia. Portanto, quando eu tenho que morrer? Todos os dias. Acordou, abriu os olhos, está vivo? Morre antes de sair da cama. Aí está pronto para sair da cama. Simples. O que é morrer? É perceber, eu estou vivo porque Deus me deu mais um dia de vida. Então Deus, que não seja eu quem viva, mas que tu vivas em mim. Morre para viver. Bota a cruz nas costas e segue o caminho. Como a cruz é difícil de carregar, você sempre vai precisar de um Simão no meio do caminho. O Simão é Cristo. Ele vai te ajudar a carregar a cruz. Porque ele diz o quê? Está pesado? Traz para mim o fardo e leva o meu que é leve. Eu acordei e botei a cruz nos ombros. A hora que eu levantei da cama, que eu descobri, é mais pesado do que eu dou conta de carregar. Cristo, dá uma mão, hein? Ele pega a cruz e me dá o fardo dele que é leve. A graça, a misericórdia, o poder, o amor, o perdão, a percepção, a compreensão, novos pensamentos, novos sentimentos, novos motivos. E aquilo que é velho, ele carrega. Todo dia a mesma coisa, até encontrar Cristo outra vez. Isso é cristianismo. Isso é ser salvo. Isso é ter sido salvo. Não sendo assim, nada faz sentido no Evangelho, nada faz sentido na vida de salvação. Qual é o resultado de uma vida assim? Que é o que termina a lição. A abnegação é a condição essencial para o discipulado. Está no texto da meditação matinal de 1959. Qual é a condição essencial para o discipulado? Qual é a condição? Abnegação. Traduz, Valdecir, o que é abnegação? O que é ser abnegado? Dá uma aula de português para nós. Vida isenta de si mesmo, o que mais? O sujeito que é abnegado, ele é isento de si mesmo só? Todo sujeito que é abnegado, ele tem o que em foco? O outro, por isso ele é abnegado. Ou seja, a abnegação, no conceito básico, não é simplesmente eu deixar de ser quem sou e abrir mão de tudo. É abrir mão de tudo pelo quê? Por alguém. Esse é o conceito bíblico de abnegação. Não é uma vida ascética de abnegação, mas é uma vida de serviço de abnegação. É abrir mão de mim mesmo para alguém. Em primeiro lugar, abrir mão de mim mesmo para morrer em Cristo. Em segundo lugar, vivo em Cristo, abrir mão de mim mesmo pelo próximo. Por isso, a dimensão do maior de todos os mandamentos. Nisso se resume toda a lei e os profetas. Ame a Deus sobre todas as coisas. Abrir mão de mim mesmo para Deus. E ao próximo, como a ti mesmo. Faça pelo outro o que gostaria que fosse feito por você. E como já foi feito por você, é só fazer para o outro. Cristo nos amou primeiro. Portanto, já foi feito para mim. Por isso eu posso amar ao outro como a mim mesmo. Porque Cristo me amou primeiro. Às vezes esse texto é incompreendido, né? Eu tenho que amar o outro como eu amo a mim mesmo. Tem um lado de autoestima que até tem a ver com isso, mas isso é só um pedacinho do texto. O grande pedaço do texto é que eu posso amar ao outro como a mim mesmo, porque eu já fui amado primeiro. Portanto, eu tenho que fornecer o amor de Cristo que me atingiu, que me transformou, que me constrangeu. Portanto, o que significa ser salvo e viver o crescimento em Cristo? Posição número 1, nascer de novo. Posição número 2, crescer em Cristo. Estudo da palavra, comunhão completa com Deus, que se faz tanto pelo estudo da palavra quanto pela oração, e uma nova motivação. Eu vivo para o meu semelhante, aquele que precisa ser salvo. Testemunho.
Simples, quase que é um desenho de jargão, mas na realidade é só isso que é viver por Cristo. Porque esse mundo não faz o menor nexo, o menor sentido. Portanto, nosso foco não está nesse mundo, está no céu. E o céu só faz sentido se tiver gente lá. Só vai ter gente lá se eu levar gente para lá. E pior, eu só vou estar lá se eu estiver com alguém, porque sozinho ninguém entra no céu. Essa é uma outra coisa curiosa do céu. Todos que entram no céu têm estrelas na coroa que recebeu. Se tem estrelas é porque não entrou lá sozinho. Alguém foi para lá por minha causa. Por isso, de novo, o texto que eu falei na semana passada, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Esse é o sentido completo da entrega, ou da abnegação, ou da disposição do serviço a Deus. Uma questão que eu resumi da lição para mim, particularmente, tem uma questão que eu acho que é importante, talvez conhecido da questão para nós adventistas. Eu acho que nós deveríamos valorizar, entre aspas, e exaltar mais a ação do Espírito Santo. Nós vemos outras denominações, infelizmente até exageradamente, né? Usando o Espírito Santo, não sei se com poder ou não sei se com verdade ou não, mas o fato é que nós, adventistas, dependemos do Espírito Santo. Somos os valores. Nós faremos mais coisas do que ele fez, isso é para nós prestarmos sério. Isso não se preocupava a mim particularmente. Me preocupa também por duas questões, já que tocou nesse assunto. Primeira questão que me preocupa, o Espírito Santo não vem para me dar poder. E antes que vocês me apedrejem por heresia, o Espírito Santo não vem para me dar poder. O Espírito Santo vem para me transformar. E se eu aceitar ser transformado, ele concede poder. Porque poder na mão de um não transformado, lembram do velho ditado? O poder corrompe e o absoluto, absolutamente. Se o Espírito Santo é Deus, como a Bíblia diz, é poder absoluto. E poder absoluto na mão de um corrupto, corrompe absolutamente. Portanto, antes de ele me conceder poder, o que ele me dá primeiro? Transformação. Qual é a diferença disso e a pregação do Espírito Santo no mundo de hoje? No pentecostalismo ou neopentecostalismo moderno? Eu quero o quê? Poder. O que eu não quero? Transformação. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Qual deveria então ser a marca do cristão de hoje, da igreja remanescente? Temos o Espírito Santo e isso é manifesto de que jeito na nossa vida? Transformação. Qual é a marca registrada da igreja de Laodiceia? Rico sou, de nada tenho falta. Por que eu sou rico? Eu tenho o quê? O poder e o conhecimento. Porque eu sou pobre, miserável, cego e nu? Porque eu não vejo que a necessidade é nascer de novo. Então qual seria a marca registrada da igreja de Laodiceia? Está lá no verso 20 de Apocalipse 3. Deus que estou à porta, se alguém abrir a porta, eu entro, ceio com ele. O que é entrar e cear com ele? Já não é ele quem vive, sou eu quem vivo lá. Transformação completa. Portanto, a demonstração da vivência do Espírito Santo hoje, para o remanescente, que seria o contraste com o mundo, era um povo que vivesse à luz da mensagem do Espírito Santo. A transformação completa. Isso é o que tem nos amarrado nessa terra. É o velho texto de Pedro que eu sempre trago à baila quando esse tema vem à tona. Não retardo a promessa, antes é longânimo, não querendo que ninguém se perca. E quem é o ninguém do texto? Os salvos em Cristo, para quem Pedro escreveu, ou seja, o ninguém não é o mundo, ninguém sou eu. O fruto do Espírito Santo é, e aí tem a listinha, e é o fruto, não são os frutos, tem um propósito de ser um fruto só lá em Gálatas 5, por conta do efeito colateral da transformação do Espírito Santo. Gaúcho? Professor, é o seguinte, a quantidade de alunos, de pessoas presentes são mais de 100. O conteúdo é como se pegasse uma motosserra, serrasse o serra ao meio, pegasse uma injeção de 100 ml e injetasse aquilo que é a essência do que falou. No teu discernimento, tu como mestre aqui, nós como 100 pessoas, sabedores que temos e-mail, nome,
telefone, idade e um senso de potencial imenso em cada um, coração com sua mente e inteligência. E o Senhor dando aula para que haja uma transformação através de 1 hora de aula, não seria então a Igreja Mundial detentora de um plano que tivesse organização no sentido social e religioso, para que não ficasse a sair da porta tudo como é a Laodiceia? Vou te responder isso de duas formas. Uma institucional e outra pessoal. A forma institucional. O que a igreja pode fazer pelas pessoas da igreja, como instituição? Não, agora falando como igreja, Sim. Escola Sabatina. Sim, estou falando de igreja como instituição. A Escola Sabatina é um pedaço dessa instituição. O que a igreja pode fazer enquanto instituição? Ela é capaz de fornecer materiais, ela é capaz de fornecer conteúdo, ela é capaz de fornecer projetos, ela é capaz de fornecer N situações que o ser humano é capaz de criar ou modular para facilitar isso. O que a igreja nunca será capaz de fornecer, não importa qual nível, ou em qual programa, ou em qual módulo, o que ela nunca será capaz de fornecer. O que ela nunca será capaz de fornecer. Traz para o modelo inicial e não para o resultado final, o que ela nunca será capaz de fornecer. A igreja pode pegar eu, na minha casa, no meu cantinho, e fazer eu, na minha casa, no meu cantinho, aceitar a transformação do Espírito Santo no sentido da comunhão, do testemunho, do estudo da Bíblia. Não. Então, sob instituição, essa é a minha visão sobre instituição. O máximo que a instituição consegue fazer, quando eu falo instituição, não é instituição prédio, é instituição sistêmica. Agora, o que eu posso fazer? E aí eu pego carona nas suas falas todas, com as quais eu concordo. Eu tenho o quê? Potencial, tenho nome, tenho vontade pessoal e livre, tenho todos os meios providos, sejam institucionais ou vitalícios, como a Bíblia. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Só uma coisa. Abre, ora e faz. E para isso eu não preciso de instituição, de igreja, de sistemas, nada disso. Eu preciso querer fazer. Por isso que eu falo que as coisas são simples. E tudo que é simples não é simples de fazer. Porque tem alguém lutando sempre contra isso, eu mesmo. Então, esse é o problema da igreja, esse é o problema de Laodiceia. Aliás, esse não é um problema novo, ele é recorrente. Em Laodiceia ele se tornou mais evidente, porque Laodiceia tem tudo que nenhum dos anteriores teve. Laodiceia tem a história, tem o poder, tem o Cristo morto, o Cristo ressurreto, o Cristo prometido, está vivendo a época do juízo, as portas do céu, ou seja, tem tudo. Ninguém antes da gente teve isso. De 1844 para trás, ninguém teve isso. Só a gente. Por isso é rico mesmo. A contestação não é ser rico. A contestação é aonde essa riqueza está. Portanto, o que eu tenho que fazer? É exatamente a sua grande questão. O que eu tenho que fazer? Aquela porta não pode ser o fim da história. Porque uma hora não resolve o problema, uma hora só chacoalha. No máximo chacoalha. Se é que chacoalha. O que tem que acontecer é uma mudança completa na minha vida. A hora que isso acontecer, o Espírito Santo pode ser derramado e a história termina. Só isso. Mas isso é uma decisão pessoal, ela não é uma decisão externa, institucional, não é exógena, humana. Ela é parte do sujeito. O sujeito tem que querer. E pior, Deus quer. A ponto de Paulo dizer, Ele quer a tal nível, a tal condição, que até o querer é Ele que opera. E por causa desse querer vem o efetuar. O problema é que eu resisto o querer. É pior ainda. Eu não estou resistindo o efetuar, eu estou resistindo o querer. E esse querer vem de Deus. A fé vem de Deus, do ouvir a palavra de Deus. Portanto, quando você observa isso, e muito pertinente a observação, é a realidade explícita do cristão do modelo laodiceano. E ele não é institucional. Nunca será. Nunca foi. Nunca será. A única época em que foi institucional não deu certo pela corrupção do gênero humano, que foi o povo de Israel. Agora, de novo, Deus chama pessoas e as pessoas continuam resistindo. O problema é o mesmo. Val? Você mencionou a questão da essência. E eu só para trazer um pouco de paz na cabeça de algumas pessoas, quando você mencionou ninguém entra do céu sozinho, e é uma verdade, para muita gente,
camarada vai pensar, opa, eu tenho que sair para fazer um trabalho missionário e quero levar essa pessoa para o batismo, porque eu tenho certeza que vou ter uma estrela na coroa. Mas isso é uma realidade. Agora, quando se mexe na essência que você está dizendo aí agora, o camarada que pertence a uma instituição, o camarada que recebe o Espírito, como você falou aí, e ele dá uma oferta de coração, de alma, Viúva pobre. a oferta da viúva pobre, imaginem o tanto de estrela que essa oferta pode trazer para a coroa dele. Então, é só para extrair um aspecto possível de algumas mentes imaginarem que para eu entrar no céu sozinho, eu tenho que segurar na mão da pessoa que eu converti. Essa é uma tendência muito humana hoje, e muito de Laodiceia que você mencionou, né, Laodiceia que você mencionou, que a gente fica imaginando uma série de coisas que eu posso, eu consigo, eu coisa e tal, e na realidade a essência é o Espírito Santo. Aí o fato da pessoa pertencer a essa comunidade que recebe o Espírito, ele vai estar obviamente participando dos resultados, mesmo sem achar muitas vezes que ele não merece, mas ele participa porque ele está envolvido com essa essência que você está dizendo. Qual é a coisa fantástica da essência? É que quem vive o Cristo por todos os poros. Sabendo ou não sabendo pregar, sabendo ou não sabendo dar um estudo bíblico, quem o vê, vê o que nele? Cristo. E pergunta para ele, ou pelo menos observa para saber por que ele é diferente. Para quem o ladrão... Eu gosto do ladrão na cruz, para mim ele é o exemplo perfeito. Para quem o ladrão na cruz pregou? A única pessoa para quem ele pregou não aceitou. Estava do lado dele, na mesma condição. E zombou dele. Portanto, frustração completa, evangelismo total, zero de aceitação. Quantas pessoas se converteram pela história do ladrão que vão chegar? Eu estou aqui por sua causa. Dá para fazer a conta em 2000 anos de história? Isso é viver a essência do cristianismo. A única coisa essencial ele fez. Dá para lembrar de mim quando entrares no teu reino? E a resposta de Jesus foi o quê? Certamente. Todos os que vivem a mesma condição do ladrão podem olhar para o ladrão e falar o quê? Se ele teve chance, na última hora eu também tenho. Salvo pelo ladrão. Essa é a mesma história. Então, isso é viver o cristianismo essencial. A pregação final não é palavra, não é língua. É o quê? Poder, é vida. E esse evangelho do reino será pregado de que jeito? Está lá no texto. Não é de qualquer jeito. Em testemunho. Não é pregação. Embora a pregação possa haver, possa ocorrer. O evangelho será pregado em testemunho. São pessoas que decidiram viver por Cristo. E aí o Espírito Santo é derramado por elas e por causa disso eles podem até pregar. Mas o testemunho é que tornou possível isso. É a vida cristã. Em essência, a vida cristã completa. Que Deus nos abençoe, que essa de fato seja a nossa percepção da essência do evangelho e mais do que percepção, a nossa aceitação de viver dessa maneira. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, por termos sido salvos por esse Cristo maravilhoso que nos amou enquanto ainda pecadores. Te agradecemos porque esse amor de alguma maneira tocou o nosso coração, nos trouxe até aqui e de alguma maneira esse amor nos tem transformado o coração à semelhança do coração de Cristo. Te pedimos que mais do que uma transformação superficial, isso seja uma transformação completa de vida, para que possamos cumprir a Tua promessa do derramamento do Espírito Santo e terminar a obra, se possível ainda em nossa geração. Amém. Perdoa-nos os pecados, não desista de nós e principalmente nos faz permanecer firmes na esperança e na expectativa do céu. É o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Jesus e em nome de quem oramos. Amém. Sublime amor.